Bom dia, boa tarde e boa noite, conforme o horário em que essas imagens estão chegando aí na tua tela. Juvenal Domingos Acosta por aqui, estudante de pós-graduação aqui da UDESC. Estou aqui com uma convidada muito especial, a Simeia, ela é doutoranda aqui da universidade também. Vamos conversar com ela sobre a atuação dela no Museu Afro-Brasil. Boa noite, Simeia. Boa noite, Juvenal. Pode se apresentar? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de poder estar aqui conversando com você um pouco sobre a minha atuação no Museu Afro-Brasil. Eu sou a Simeia, eu tenho graduação e mestrado em língua portuguesa e agora sou doutoranda do PPGH aqui, né, em História do Tempo Presente, onde desenvolvo uma pesquisa junto sob orientação da professora Cláudia Mortari, sobre a literatura da Scholastic Mukasonga, uma escritora ruandesa de origem Tutsi. E também sou pesquisadora aqui do AIA, do Laboratório AIA, de Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais. E para a primeira questão, então, Simeia, como surgiu esse interesse pela história pública, trabalhar no museu e tal, a sua atuação? Eu sinto que, de uma forma ou de outra, apesar de não ter formação em história, né, não ser a minha formação inicial em história, a ideia de da história pública sempre foi algo que me movimentou, porque eu sempre gostei muito de história, sempre achei muito interessante pensar, né, nos desdobramentos, nos processos históricos e o quanto eles influenciam diretamente o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, né. Dentro disso, eu sempre tive muito interesse em pensar formas de disseminação da produção de conhecimento que acontece dentro das universidades, porque eu acho que é muito isso. Às vezes a universidade ela fica muito em si mesmada, muito fechada em si, e perde a oportunidade desse diálogo direto com a comunidade, com a sociedade, né? E de devolver para a sociedade aquilo que a sociedade lhe dá, né? Pensando aí em especial nas universidades públicas, né? Dentro disso, eu sempre tive muito interesse nesse processo. Mas aí o que acontece? No meu processo de entrada no doutorado aqui, eu recebo a oportunidade de coordenar, levando em consideração várias experiências que eu tenho no campo de formação de professores, no desenvolvimento de projetos voltados para a disseminação de produção de conhecimento, em especial no que diz respeito às populações afro-brasileiras, nas populações negras mesmo, pensar as relações raciais, pensar as relações raciais no Brasil, pensar as discussões que estão sendo feitas, que estão sendo realizadas dentro das universidades. Eu trabalhei por um bom tempo como revisora da editora da PUC de São Paulo. E aí você se dá conta de uma quantidade imensa de produção de conhecimento que está acontecendo ali, que tem tudo a ver com a sociedade, que muitas vezes está em diálogo direto com a sociedade, mas que não encontra aí espaço para ganhar, dinamizar, né, isso tudo. E então, por conta disso, eu já tinha criado vários projetos dentro dessa perspectiva de fazer formas de levar a produção de conhecimento para as escolas, em especial para as escolas de Fundamental 1, Fundamental 2. E aí, com tudo isso acabou me levando para a coordenação do Núcleo de Educação do Museu Afro-Brasil, onde hoje eu coordeno. Que é algo bastante especial, porque coordenar o núcleo de educação é trabalhar exatamente, construir projetos, construir formas de mediar o acervo do museu e também de dinamizar isso, de publicizar esse acervo de diversas formas, em diversas atividades e ações que a gente desenvolve lá. Exatamente. Segunda questão portanto, partindo da ideia de que a história pública, por exemplo, não deve ser pensada apenas como uma divulgação do conhecimento fora da academia, mas também democratizá-lo. Então, o Museu Afro-Brasil se situa num espaço nobre em São Paulo. Portanto, onde muitas pessoas, né, os menos desfavorecidas, né, nesse caso, não têm acesso. Então, como é que vocês trabalham essa questão no museu?
A gente tem trabalhado muito, dentro nessa perspectiva, a gente tem trabalhado muito numa forma de construir parcerias. Então a gente tem construído muito parcerias com espaços que estão fora dali daquele eixo, né? E com espaços que nós queremos dialogar, em especial pensando o próprio Museu Afro-Brasil e a sua missão e a sua proposta, né? Que está voltada aí para pensar a arte, para pensar a cultura de populações africanas e afro-brasileiras, né? Levando-se em consideração a gente viver numa sociedade estruturalmente racista, em que, inclusive, exatamente por conta disso, que é necessário a constituição de um museu como esse, para dar o lugar à arte africana e à arte realizada por artistas afro-brasileiros, é muito importante esse papel. E aí a gente também quer dialogar com essa comunidade que está na sua grande maioria nas margens, levando em consideração exatamente o racismo estrutural. As populações negras são as populações mais vulneráveis, mais pobres aqui no Brasil e assim por diante. Exatamente. E aí a gente tem construído muitas parcerias, então tanto com formação de professores, a gente construiu uma parceria agora com a Secretaria da Educação do município de São Paulo para dar formação na Lei 10.639 para os professores da rede pública. E aí não é só, como você bem trouxe aqui na sua pergunta, não é só dinamizar, não é só pensar aí a lei, mas é pensar arte, pensar cultura, pensar produção de conhecimento, isso de forma que acesse esses professores, que acesse as escolas, que acesse em especial as escolas públicas. A gente também tem projetos voltados com a Fundação Casa, por exemplo. Desculpa. A gente tem projeto com núcleos de convivência de idosos que estão também em espaços periféricos. E agora a gente também está querendo aí um projeto que a gente tente construir também um diálogo direto, por exemplo, com artistas contemporâneos que também estão à margem, que também estão nessas margens, né? Isso. Então são formas que a gente encontra de trazer essa população para dentro do museu. Outro aspecto que nós percebemos agora, em especial na pandemia, com todos os desafios que a pandemia nos trouxe, né? Pensando aí inclusive nas mais de quase quantas pessoas morreram, né? Exatamente, na violência que foi tudo isso, né, aqui no Brasil. Então eu gosto sempre de pensar isso, né, para não parecer que nós tiramos aqui da cartola um coelho no meio do desafio. Não, é sempre bom lembrar o que foi essa pandemia. Exatamente, isso aí. Mas nesse processo todo, Juvenal, a gente percebeu, por exemplo, que as redes sociais, esse espaço virtual também era um espaço muito importante de democratização. Então, por exemplo, por meio disso nós conseguimos acessar escolas públicas, nós conseguimos acessar pessoas que dificilmente entrariam dentro do museu, principalmente pelo que às vezes o museu, a ideia que se tem de museu, né? As populações mais pobres, as populações mais periféricas, elas têm sempre uma ideia sobre esses espaços, como se esses espaços não fossem delas. E a gente consegue entender, pensando exatamente numa estrutura, numa sociedade elitista, racista, classista, que essas ideias não surgem do nada, né? Elas são construídas aí socialmente e fazem exatamente com que essas pessoas fiquem cada vez mais longe desses espaços. Então, exatamente por conta disso que a gente percebeu que esses espaços virtuais também eram espaços muito importantes de essas pessoas acessarem o museu, né? Inclusive, um exemplo disso que eu achei muito contundente em uma das visitas que nós estávamos fazendo sobre o acervo do museu, mediando essa visita virtualmente, que uma das participantes, quando terminou, ela disse: eu sempre passei por esse museu, nunca tive coragem de entrar, sempre tive receio de entrar, e aí quando eu vi a visita virtual, eu me senti confortável de participar.
Então você percebe o quanto esse espaço também é um espaço possível de diálogo e de democratização, obviamente, né, levando em consideração a questão da internet, celular e tudo mais, que a gente não pode tirar isso da conta, mas isso também ajuda a gente a democratizar um pouco mais. Isso. Então a nossa terceira questão vai no seguinte. Então a história pública, né, trabalha também em favor da difusão do conhecimento, como a gente falou na primeira questão, entendeu? Voltar para o grande público, né, como a Simeia está falando. Então, qual é o maior desafio para o museu atualmente, assim podemos? Eu tenho várias questões, por exemplo, dentro desse aspecto, eu acredito que os nossos maiores desafios no museu é conseguir abrir diálogo com a sociedade brasileira, exatamente por conta do racismo. E eu tenho que ficar repetindo isso feito um disco velho. É necessário. Mas é necessário dizer. É um espaço de resistência, um espaço de memória, um espaço de cultura e de arte africana e afro-brasileira. E pensar, né, pensar a contribuição dessas populações africanas para a constituição da sociedade brasileira e também pensar as próprias populações, os seus descendentes, né? Enquanto pessoas produtoras de conhecimento, competentes, capazes de produzir arte, de produzir cultura, de produzir história. Então, o que eu percebo que o nosso maior entrave, o nosso maior desafio para fazer esse trabalho mesmo, né? De construir esse diálogo com a sociedade, ele vai muito ao encontro do próprio racismo, né? E além disso, os desafios de abrir diálogo com um acervo de mais de 8.000 obras. O Museu Afro-Brasil, ele tem são mais de 11.000 metros quadrados. Nós temos em exposição mais de 3.000 obras expostas no acervo. Então é uma quantidade muito grande de arte, de memória, fotografia, enfim, de história, de memória, que é um desafio fazer esse trabalho de mediar esse espaço, de construir narrativas, de discutir, de pensar isso, inclusive de abrir de pensar mesmo, né? O que eu vou fazer com isso daqui, né? Então, eu acredito que seja um dos desafios, assim, de trabalhar com o museu, como o Museu Afro-Brasil. E aí eu tô falando mesmo do Museu Afro-Brasil, porque é a minha experiência, e porque é isso, né? É de lá que eu falo, né? Isso. Então, partindo dessa ideia, tipo, dessa pergunta, né? Há muitos itens, né? Há obras de arte, africanas, afro-brasileiras, assim e tal. Então, será que, nessa quarta pergunta, será que o museu estabelece algum tipo de parceria com alguma instituição africana e tal, nesse sentido? Então, nós já tivemos muitas parcerias. O museu passou por vários desafios, né? Inclusive em 2020 foi um desafio muito grande que nós passamos, e aí estamos reorganizando mesmo o museu e estamos iniciando de novo, restabelecendo essas parcerias, né? Então, no primeiro momento, a gente está restabelecendo parceria com algumas instituições, né, mesmo aqui no Brasil, para pensar, para nos ajudar a pensar esse acervo, porque eu tô te falando de um acervo de mais de 8.000 obras, não dá pra gente... É muita coisa, não dá pra gente fazer isso sozinho, a gente precisa de apoio. Então a gente tem construído estabelecido muitas relações de parceria com instituições, mas também um dos focos, né, conseguir ampliar essas parcerias também para abrir um diálogo direto, não que a gente já não tenha feito, né? Mas nesse momento, eu falo desse momento no qual eu estou atuando lá enquanto coordenadora do Núcleo de Educação.
Então a gente também pensa em abrir esses diálogos direto com as populações africanas, entendendo que é com eles que a gente precisa dialogar, né? Então, como coordenadora, né, do núcleo de educação, que já tem bastante experiência, né, trabalhando, atuando no museu, o que você diria para um jovem, uma jovem que pretende atuar nessa área? Eu diria que é um espaço muito, muito potente, muito interessante de produção, de produção de conhecimento, de divulgação de conhecimento, porque se a gente, pensando aí quem está se graduando, pensando quem está se formando, e às vezes fica muito preso em determinados espaços, e os museus é um espaço também de atuação de pesquisadores. É um espaço muito importante para a atuação de pesquisadores, né? Então, espaços não formais também são importantes para a constituição também de carreira, de formação, de formação de pesquisa. Vários educadores, por exemplo, do museu, desenvolveram pesquisas importantíssimas, interessantíssimas a partir do acervo do museu. Então a gente tem uma leva de educadores que passaram pelo museu antes de mim e que se constituíram aí enquanto grandes pesquisadores por meio desse diálogo direto com o acervo do Museu Afro-Brasil. Então, o que eu diria para essas pessoas é que aquilo ali é um espaço de memória, de produção de cultura, de arte, no qual você pode abrir um diálogo direto e construir aí formas de produção de conhecimento, construir pesquisa, desenvolver pesquisas. Então, o Museu Afro-Brasil mesmo, o nosso perfil de educadores é um perfil de educador pesquisador. Exatamente. São mais de 8.000 obras. Não dá pra gente, não dá para um educador trabalhar ali simplesmente como um orientador de público, enfim. É preciso mesmo que ele desenvolva a pesquisa, que ele olhe para o acervo, que ele pense formas de mediar o acervo. Então é um espaço muito rico de possibilidades. A gente, por exemplo, dentro do próprio núcleo de educação, a gente tem uma gama de atividades e ações que a gente desenvolve nessa relação direta com o acervo e que não está só relacionada com visitas, né? Então são inúmeras possibilidades que um educador, por exemplo, do Museu Afro-Brasil encontra para se desenvolver enquanto pessoa, se desenvolver enquanto pesquisador, se desenvolver enquanto profissional. E às vezes o que eu diria é que a sala de aula não é o único caminho. Há outras possibilidades. E que os museus, em especial o Museu Afro-Brasil, né? E aí eu vou ter que dizer isso. E não é só porque é onde eu trabalho, mas é por entender o que é aquele espaço, entender o que a gente o que a gente constrói ali, produz ali. Ele é um espaço muito rico para a constituição de si, para a constituição de uma carreira profissional. Então eu tenho, por exemplo, diálogo com professoras que saíram, que a partir do acervo desenvolveram pesquisas de doutorado e que hoje estão em universidades enquanto professoras. A gente tem, por exemplo, a própria experiência do Marcelo de Salete, que é um dos grandes cartunistas brasileiros, quadrinistas brasileiros, e que desenvolveu a pesquisa dele a partir do acervo do Museu Afro-Brasil. Então a gente tem pesquisadoras que hoje estão fora do Brasil, desenvolvendo pesquisas ou atuando em museus fora do Brasil, mas que estabeleceram esse primeiro contato com o universo museal pelo Museu Afro-Brasil, ou seja, eu diria que é um lugar de inúmeras possibilidades. Um lugar de formação. Sim,
Sim, muito. Acho que você tocou num ponto muito importante. É um espaço de muita formação. É isso. Não está nada pronto. Tudo está em diálogo, tudo está em processo. E aí é isso. Acho que você trouxe um aspecto muito relevante, que é um espaço de formação mesmo. Então, para a última questão, né? Acho que vem dessa penúltima, né? O que o Museu Afro-Brasil nos traz de importante, entendeu? Tipo, nesse sentido, né? Acho que vem nessa última tua fala. É isso, assim, além disso, Juvenal, o Museu Afro-Brasil ele é um espaço de, como eu já disse, vou repetir, é um espaço de resistência, de memória, de cultura e arte negra, africana e afro-brasileira. Então, é um espaço que se constitui também enquanto um espaço contra-hegemônico, né? Quando você pensa numa sociedade como o Brasil, que vem num trabalho ferrenho, né, e extremamente violento, de apagamento do protagonismo das populações africanas e dos seus descendentes aqui no Brasil, você percebe a relevância daquele espaço ali como um espaço de memória dessas populações, como um espaço de memória, de cultura, de colocar, de dar lugar a esses artistas negros, o seu devido lugar, né, de entendê-los enquanto produtores de arte, produtores de conhecimento, um espaço de muita memória, de muitas possibilidades de narrativas que vão contra uma narrativa contra-hegemônica, onde as populações negras são entendidas enquanto sujeitos, né, são entendidos enquanto pessoas sem história, sem cultura, ou com uma ideia de cultura como se fosse uma cultura subjugada, uma cultura não sofisticada. E aí quando você chega naquele espaço, que você abre um diálogo direto com aquele acervo, todas essas questões, elas se esvaem. Se apresentam, né? Exatamente, porque aí é um espaço onde você vai perceber o quanto de produção de conhecimento, o quanto de técnica, o quanto de conhecimento essas populações trouxeram para o Brasil, né, enquanto ainda pessoas escravizadas. Você vai perceber as histórias, as narrativas que não estão nos livros didáticos, que não estão na história, entendida enquanto história oficial. Você vai perceber o apagamento, inclusive nesse processo, o apagamento e a violência do racismo contra essas populações por meio disso, mas também, em especial, a agência dessas pessoas, as inúmeras formas de resistência, de possibilidades que elas construíram e para dar conta de suas vidas e possibilitar que aquele espaço hoje exista. Então, eu acredito que a grande relevância, uma das grandes relevâncias daquele espaço é a forma como ele se coloca mesmo enquanto um espaço contra-hegemônico, em que vai desmentir uma história sobre o Brasil que vem sendo contada aí por muito tempo. Há muita agência nas populações negras, nas populações africanas e afro-brasileiras, e há muito conhecimento, muita técnica, muita sofisticação na forma de eles produzirem conhecimento, produzirem arte, produzirem cultura. Exatamente. E aí o Museu Afro-Brasil, para finalizar, ele desmascara, é um espaço também que desmascara o racismo brasileiro. E aí, para mim, isso é um dos aspectos mais relevantes daquele espaço. Isso. Ele nos traz um conhecimento, uma cultura negada. Exatamente. Exatamente. Então,
estamos cá. Bom, eu vou agradecer a Semeia por aceitar essa conversa. Muito obrigado para vocês que assistiram até o final. Acho que é mais de 26 minutos. Então, a Semeia, bom, eu vou confessar, eu adoro ela falando. Tá bom, muito obrigado para tu que nos assistiu até o final. E até o próximo episódio, né? Até! Tchau!